Olá pessoal, tudo bom? Bom, vamos lá. Eu tenho muitas coisas para falar para vocês, né? Em primeiro lugar, eu tô gravando esse vídeo inicial para todas as minhas turmas, tá? Então eu tô usando o mesmo vídeo, né? Tentei fazer isso anteriormente, iria gravar um vídeo para cada disciplina, mas ia ficar muito inviável, tá? Então, eu tô gravando esse vídeo de uma maneira geral para todos os alunos da Unify que eu dou aula nesse semestre, né? Trazendo aí algumas orientações sobre como nós vamos trabalhar e como eu pretendo trabalhar diante daquilo que foi sugerido pela instituição, né? Eu queria dizer que esse vídeo ele é bem caseiro, me perdoem aí, tá? Se eu errar, se eu falar alguma coisa e do nada voltar atrás, tá? Realmente eu não vou ter tempo de ficar editando todos os vídeos antes de mandar para vocês, né? Então, eu peço aí a paciência de vocês também comigo, certo? Bom, vamos lá. Provavelmente, se você está recebendo esse vídeo, é porque eu já fiz algumas orientações por e-mail para vocês, né? Então, qual que é a situação agora da nossa faculdade? Foi decidido, então, que as aulas que aconteceram até dia 14/3, antes da suspensão de aulas, né, por conta aí da pandemia do coronavírus, essas aulas vão ser referentes, aliás, ao primeiro bimestre, né? Todo o sistema de provas que vai ter depois disso, tá? Isso vai ser repensado pela instituição. A gente ainda não tem essas informações tão concretas assim, né? A gente tem a informação de que o que aconteceu até dia 14/3 vai ser considerado como atividade do primeiro bimestre e a partir dessa semana as atividades estão sendo consideradas para o segundo bimestre. Dentro dessas atividades, vocês vão fazer, os professores vão enviar as atividades referentes ao cronograma programático, ao cronograma de aula do semestre. E aí foi pedido para que vocês deem uma devolutiva, né? E para que a gente possa ir avaliando o grau de entendimento, de compreensão e de estudos que os alunos estão tendo, né? Vamos pensar o seguinte, essa medida é uma medida muito importante, tá? Ela exige muita paciência, ela exige muita responsabilidade, né? Ela exige muita organização de todas as partes. Além de ser tudo muito novo, né? O que vai causar mais angústia e um pouco mais de ansiedade também. Tirando isso tudo que é normal, tá, gente? Esse momento, a gente ter que se adaptar a essas questões, esse momento mais crítico, eu acho que a gente também não sabe, tá? Por quanto tempo que a gente vai ficar aí sem aula, né? Sem aula presencial. A gente não sabe se essa vai ser a metodologia que vai continuar a acontecer e o tempo que isso vai durar. Mas o que a gente sabe é que a gente não quer, de modo algum, que os alunos fiquem mais prejudicados do que o próprio prejuízo que é inevitável diante dessa pandemia, né? Então, pode ter certeza que ninguém quer que o aluno perca o semestre, perca muito menos o ano letivo, né? Então, a gente está tentando adaptar alternativas para lidar com esse problema, né? Então, é por isso que exige esse grau aí de maturidade, tá? De maturidade de entender que são tentativas, que nós vamos errar muito nesse caminho, né? Que vai surgir muitas dúvidas e que a gente também tem que filtrar muita coisa, a gente também vai ter que trabalhar de um modo muito
integrado, né, para dar certo, tá? Então, em primeiro lugar, o que eu fiz, né? Eu fiz um cronograma de aula e disponibilizei nos downloads, tá? Junto a esse cronograma de aula tem as datas das aulas, que seriam as nossas aulas, e também a ordem dos textos, tá? Que eu coloquei nos downloads, a ordem do texto, a partir do segundo bimestre, tá? O primeiro bimestre a gente encerrou e depois a gente vai ver como vai ser a forma de avaliação. Agora nós estamos falando do segundo bimestre. Então, eu coloquei lá um cronograma, e aí, como é tudo muito, muito novo, né? Eu coloquei um cronograma aí pensando nas 4 semanas seguintes, muito novo e muito instável, inclusive, né? Então eu coloquei aí as 4 semanas seguintes, tá? E conforme for adiando essa perspectiva aí da gente ter aula presencial, eu vou incluindo mais textos, né? Também não adianta mandar tudo de uma vez, porque vai ser... enfim, vocês não vão fazer isso tudo de uma vez, vocês vão fazer isso semanalmente, tá? Então eu coloquei um conteúdo, vocês sigam aquele conteúdo, a ordem das aulas que vão ser apresentadas, né? O que vocês vão ter que fazer da parte de vocês? Ler os textos, né? E aí, à medida que vocês vão lendo esses textos, e aí pensando, tá? Num cronograma de aula regular, né? O quanto... quais assuntos vocês conseguiriam ler até o momento, etc. Nós vamos fazer algumas perguntas para vocês, né? A minha forma que eu achei mais tranquila de fazer isso é por meio do Google Forms. Então, esse vídeo ele está sendo transmitido no Google Forms, né? Porque é um método mais fácil para eu coletar essas respostas, né? Então, o que vocês têm que entender? Que esse questionário, ele por si só, ele não vale nota, né? Tem uma pontuação lá de 0 a 2 pontos, que vai ser em relação às atividades do segundo bimestre, né? Mas eu, professora Evelyn, né? Posso falar por mim, eu não vou atribuir nota para vocês em cada questionário. Então, eu peço que vocês sejam muito, 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 muito sinceros nas respostas, porque as respostas de vocês, certas ou erradas, também vai ser o meu crivo para eu avaliar se vocês estão entendendo os textos em casa, né? Se vocês estão conseguindo fazer as atividades em casa, tá? Hora ou outra, eu posso fazer um vídeo, posso fazer um vídeo mais explicativo, mandar um áudio mais explicativo, né? Um podcast. Mas a responsabilidade maior agora, né? Para o estudo, vai estar com cada um de vocês, tá? Em ler os textos e à medida que vocês não forem compreendendo, né? Eu sugiro que vocês tentem fazer uma forma de filtrar essas dúvidas, né? Por que filtrar as dúvidas? Porque imagina que todos os dias o professor vai ter que mandar atividade para todas as turmas. E isso vai gerar um retorno de e-mails de cerca de... Eu já calculei, né, as minhas turmas, cerca de 50 a 80 e-mails por dia, tá? Então, quando vocês tiverem uma dúvida, se for possível, discuta no grupo de vocês. Usem o grupo para tirar dúvidas, para compartilhar dúvidas teóricas, né? Dependendo do que for, se for algo muito mais concreto, uma orientação que o professor deu, pergunta pro amigo primeiro, né? Fala, você entendeu o que aconteceu? Você recebeu o e-mail? Não recebi? Como que eu posso fazer? Tá? E aí, tem essa questão também do e-mail, né? Tem alguns alunos que não estão no sistema, tá? É um outro problema. Eu acho que a gente pode ver outras alternativas aí. Os alunos
que não estão recebendo também vão ter que mandar o e-mail para os professores, também vão ter que ficar atento, porque a gente também não tem esse dado se o aluno não tiver cadastrado e se o e-mail lá não estiver funcionando, né? Como eu vou mandar no Google Forms, então às vezes eu fiz um teste já ontem e eu enviei para mim, né, um formulário e o meu e-mail é do Gmail. Esse e-mail do Google Forms, ele nem foi para o spam, ele foi para as promoções, entendeu que era um questionário de marketing, alguma coisa do tipo, tá? Então, verifiquem, né, onde está esse e-mail. Caso vocês tenham um e-mail que não esteja funcionando, contate o professor, né? Vamos reduzir também, né, os problemas que vão ser levados ao coordenador, que não é o coordenador que tem que resolver. Por exemplo, eu não recebi um e-mail, eu não tenho um e-mail cadastrado, esse tipo de coisa, tá? Vamos falar diretamente, pode falar diretamente comigo, né? Mande um e-mail. Aí eu fiz aquele modelinho, né, para vocês, de uma padronização de como será esse e-mail. Então, no assunto, por favor, preencham o assunto, né? Preencham lá disciplina tal, dia tal, né? Coloca lá qual que é o assunto primeiro já. Coloca a semana, o assunto que está sendo discutido, porque depois, gente, quando eu for pegar todos esses e-mails, né? E quando eu for ter que contabilizar tudo isso, vai ser muito difícil. Eu vou ter que pegar toda hora o meu cronograma, ver... Ah, tá, esse e-mail foi mandado em tal dia, a aula era sobre isso, né? Então, mande isso no assunto do e-mail, tá? Manda igual eu coloquei lá nas orientações, né? De imediato, mandar um e-mail já se identifica, tá? Já se identifica. No Google Forms, a gente tem essa possibilidade melhor aí de organização, porque vocês vão receber o link, vocês vão abrir o link, vocês vão responder no link e a resposta de vocês vão ficar armazenada para mim, né? No momento em que vocês enviarem o formulário, gravar e enviar o formulário, ok, eu já vou saber do que se trata, tá? Mas se for uma dúvida extra, né, tentem mandar de uma maneira padronizada, tá? Conforme eu expliquei por e-mail, né? Desculpa se eu estiver sendo repetitiva, tá? E se também eu falei coisas mais pro meio do vídeo que eu falei no início, né? Porque como eu falei, eu tentei gravar outros vídeos antes, né? Que eu ia fazer um por turma, e aí eu vi que não tava dando certo, tá? E aí eu tô fazendo esse outro vídeo, né? Então pode ser que eu acredite que não falei e estou falando de novo, tá? Bom, então no Google Forms, resumindo, é um formulário que vocês vão responder as questões, tá? Vocês vão responder essas questões de acordo com o texto base daquele dia que vocês leram, né? E aí, não tem certo e não tem errado, tá? Não tem certo e não tem errado nesse momento, né? Por quê? Porque a gente precisa entender se vocês estão entendendo o conteúdo e como isso está sendo feito, né? Se isso tem uma efetividade, tá? Então, vocês sejam sinceros, não precisa copiar de ninguém, porque não vai ter nota isso. A nota vai ser a participação geral de todas as atividades, tá? Então, façam conforme vocês compreenderam. E vocês leram e vocês absorveram também do texto, tá? E aí, o que eu vou pedir para vocês? Eu pretendo enviar sempre essas atividades. Então, o cronograma, já vou mandar com 4 semanas lá na frente, para vocês já irem se programando que aula que vai ter, né? Que aula que vai ter, não, desculpa, é que eu tô com esse vício ainda, tá? Não vai ser aula, né? Vai ser um tira-dúvidas, vai ser umas orientações, tá?
Igual eu falei, em alguns momentos pode ser que eu grave uma aula específica, se eu entender que precisa fazer isso, né? E, enfim, nós vamos trabalhando dessa forma e depois a gente vai acertando essa metodologia. Eu pretendo enviar o formulário às 19 horas, tá? Respeitando aí o nosso horário noturno de aula, né? Eu vou mandar, pretendo mandar. Por que pretendo? Porque pode ser que aconteça algum imprevisto, né? Imprevistos também ocorrem, tá? E nesse imprevisto pode ser que atrase, né? 19h30, né? 7h30, 8 horas, tá? Eu pretendo mandar às 19. Inclusive, eu pretendo mandar até às 18, né? E aí, o que eu vou pedir para vocês? Até a meia-noite, vocês, por favor, me mandem o formulário preenchido. Vai ser muito simples, gente. Vai ser 3, 4 perguntas, tá? Quem não pôde naquele dia ver, né? Enfim, vocês vão ter que se organizar para ver, né? Mas pode acontecer algum imprevisto também da parte de vocês. Envia, por favor, até às 18 horas do dia seguinte, né? Então, se é dia 18, até 18 horas do dia 19, no máximo, tá? Por quê? Eu tenho como fazer no Google Forms que depois que forem respondidas as questões, que eu posso enviar a resposta correta. Olha que legal. E aí vocês vão ter acesso à resposta correta, né? Porque aquele que não tiver entendido, aliás, não tiver tido compreensão ali total, ele pode, nossa, errei aqui, tá? Isso vai ser muito efetivo para vocês. Senão vocês vão mandar um monte de coisa e vocês também não vão ter essa avaliação. E por outro lado, todos os dias eu vou estar mandando atividades para os alunos. Então, se vocês demoram para mandar mais que um dia, eu já tenho que receber de outra turma, tá? E aí, de novo, 50, 80, né? Respostas, né? Então, por favor, tá? Eu peço aí encarecidamente que vocês tenham esse compromisso. Bom, deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. Eu anotei aqui algumas coisas para falar para vocês. Eu acho que é isso, tá? Então, esse vídeo está sendo disponibilizado aí pelo Google Forms, né? Com o conteúdo já, as perguntinhas para o dia de hoje, né? Bom, gente, eu acho que é isso, tá? Se eu me lembrar de alguma coisa, eu mando por e-mail e a gente vai se falando, né? Outra questão que eu queria reforçar para vocês. Esse momento que nós estamos vivenciando é um momento muito complicado, né? É um momento que a gente precisa ter muita cautela e é um momento de adaptações gerais, né? Então isso não é um problema local, é um problema global. Toda a população está tendo que lidar com essas dificuldades aí, que infelizmente nós, enquanto população, estamos vivenciando, né? Então, gente, prevenção, né? Cuidado com os contatos, com as aglomerações, com atividades desnecessárias, né? E vamos aproveitar esse tempo, que é um tempo de bastante restrição aí para a maioria das pessoas, né? Pra gente, então, aproveitar de outra forma, tá? No caso de vocês, aproveitem estudando. Eu acho que é o melhor que vocês podem fazer nesse momento, né? Se dedicar, estudar, né? Ler os textos, tá? E mostrar também que vocês são pessoas responsáveis, pessoas maduras, né? Eu acho que isso
é um grande fato aí que está acontecendo para nossa humanidade, né? E é o momento da gente se responsabilizar por algumas coisas também. E demonstrar que a gente pode ser um coletivo, que a gente pode produzir coisas coletivamente, que a gente pode lidar com esse fato aí de sermos pessoas responsáveis, autônomas, conscientes, né? Então tá nas nossas mãos aí mudar muita coisa, tá? Que a sociedade deixou de ver, inclusive, né? Por muito tempo. Bom, eu acho que é isso, tá? E aí a gente vai se falando. Espero que tudo se resolva o mais breve possível, da melhor forma possível. Deixo um forte abraço, né? E aí a gente vai se conversando, tá? Só uma coisinha que eu esqueci de falar é que, não sei se eu esqueci, mas reforçando, se vocês tiverem dúvidas, por favor, juntem essas dúvidas, mandem um e-mail só. E aí eu pretendo ir respondendo todo início de aula da semana sequente, tá? Subsequente. Então, quer dizer, vocês tiverem uma dúvida da aula de hoje, do conteúdo de hoje, vocês vão mandar por e-mail. Aí na próxima semana, na mesma aula, no mesmo dia de aula nosso, o que eu vou fazer? Eu vou começar explicando esse conceito. Pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, tá? Eu vou também pensar em alternativas. Então é isso, gente. Um beijo. Se cuidem, né? Cuidem das pessoas que vocês amam. E se a gente fazer a nossa parte, com certeza isso vai impactar de uma maneira positiva para toda a sociedade, tá bom? Um beijo e até a próxima!